Vamos dar início, literalmente, ao conteúdo da disciplina Princípios da Nutrição e Conservação de Produtos Agroindustriais. Como eu falei na apresentação da disciplina, na semana passada, essa disciplina ela é dividida em duas partes. E aí nós vamos dar início hoje à primeira parte, que se refere a alguns aspectos, algumas características relacionadas à área da nutrição. Até porque a nutrição ela é uma área afim da agroindústria, porque basicamente trabalha também com a questão de alimentação, claro, focando mais a parte nutritiva, mas não deixa de ser uma área afim aí da agroindústria, porque trabalha com essa questão alimentícia. Então nós vamos trabalhar alguns assuntos direcionados à área da nutrição, mas que serão aproveitados bastante no curso de agroindústria. O assunto de hoje é alimentação e nutrição. Pode até parecer dois termos iguais, mas são termos assim que cada um tem o seu significado, mas que ao mesmo tempo são termos que se equivalem, são termos interligados entre si. Por quê? Porque quando você busca alimentos, o consumo de produtos alimentícios, a tendência é que você obtenha nutrientes presentes nesses alimentos que vão desempenhar funções importantes no nosso corpo, no nosso organismo. Então a nutrição é justamente isso, é um processo pelo qual os organismos obtêm a partir dos alimentos nutrientes e que esses nutrientes vão exercer funções vitais no organismo, no nosso corpo. E que funções principais são essas desempenhadas pelos alimentos, pelos nutrientes presentes nos alimentos? Eu destaco aqui 3 funções importantes: crescimento, movimento e reprodução. Essas 3 funções estão caracterizadas pelo tipo de alimento a ser consumido e pelo tipo de nutrientes que vão estar presentes nesses alimentos. Por exemplo, quando eu falo que os alimentos exercem a função de crescimento, eu estou me referindo aos alimentos que têm em sua composição principalmente o nutriente chamado proteína. Por quê? Porque uma das funções da proteína é justamente essa daqui: o crescimento, o crescimento muscular, o crescimento estrutural do nosso corpo. Quando eu falo que os alimentos têm a função de movimento, eu estou me referindo a exercer as atividades diárias: estudar, correr, caminhar, se alimentar, dormir. Então, é essa a referência em termos dessa função aqui, movimento. E aí, para a gente poder conseguir fazer, ter essa função no nosso corpo, é preciso energia. E onde é que nós buscamos energia dentro dos alimentos? Naqueles alimentos onde vão estar presentes principalmente os nutrientes carboidratos e lipídios, porque são eles os responsáveis por fornecer energia e fazer com que o nosso corpo tenha essa função aí de movimento, movimentação das nossas atividades diárias. Em relação à função reprodução, aqui está ligada a alimentos que possuem na sua composição principalmente os nutrientes, vitaminas, minerais e fibras. Então são elementos, são nutrientes presentes em muitos alimentos que têm essa função aqui reprodutora. E em relação aos alimentos em si, coloquei aqui uma observação bem interessante para vocês,
né? Na verdade, duas observações, que os alimentos, dependendo aí da região, do país, do estado, né? da cidade onde ele se encontra, né? onde ele é típico, ele pode ser representado, né? ele pode representar, na verdade, um elemento de cultura. Então, por exemplo, quando se fala num alimento chamado acarajé, a gente já se baseia, né, já liga automaticamente para a região da Bahia, né, Salvador. Por quê? Porque é um alimento típico daquele estado. Então lá ele é considerado um alimento cultural. Quando se fala, por exemplo, no chimarrão, o chimarrão também é considerado um alimento cultural, né? Faz parte da cultura, né, no caso da região sul, né, do Rio Grande do Sul. Então, muitos alimentos ele têm essa característica, né, de ser elemento de cultura de determinados países, região, estado, né, cidades, enfim, de determinados lugares. E uma outra observação que eu queria colocar para vocês é que os alimentos eles têm a capacidade de melhorar a saúde. Principalmente nos últimos anos tem crescido aí o estudo sobre os alimentos chamados funcionais. O que são esses alimentos funcionais? Que a gente irá trabalhar mais à frente, né, em uma outra aula. São aqueles alimentos que, além de nutrir o nosso organismo, que é a função principal da nossa alimentação, claro, uma alimentação equilibrada, né, uma alimentação que realmente tenha alimentos bem selecionados. E aí esses alimentos eles têm essa função, né, os alimentos funcionais, de, além de nutrir o nosso organismo, melhorar a saúde. Ele vai desempenhar algum papel específico na melhoria de algum problema de saúde que porventura nós tenhamos, ok? Em relação aos alimentos, eu queria colocar aqui 3 informações para vocês sobre esse tema, né? Alimentos. Primeiro, a questão do conceito, né? A definição do que é alimentos, o que está por trás desses alimentos, né? Na verdade, o que está por dentro desses alimentos, né? Ou seja, o que é que compõe esses alimentos, que substâncias estão presentes nesses alimentos tão importantes para a nossa saúde, né? Para o nosso corpo, para o nosso organismo, e como esses alimentos eles podem ser classificados. Começando aqui com o conceito, né? Uma definição bem simples do que é alimentos, né? O que são alimentos? É toda substância capaz de nutrir e satisfazer todas as necessidades básicas dos seres vivos. Então, se uma substância aí possui nutrientes e esses nutrientes exercem funções importantes nos seres vivos, né, principalmente em nós seres humanos, então ele é considerado alimento. Então quer dizer que toda substância, todo alimento vai satisfazer todas as necessidades básicas? Não. Por isso que é importante ter sempre uma alimentação balanceada, consumir alimentos variados durante todo o nosso dia, para que realmente essa substância, né, os alimentos, consiga satisfazer todas as nossas necessidades básicas. E quem é que faz com que consigamos atingir essas necessidades básicas? Crescimento, reprodução, movimento, né, energia, são justamente os nutrientes. Nós iremos trabalhar também mais à frente, né, vamos falar de cada um deles, que é justamente as substâncias, né, que compõem os alimentos. São essas substâncias, destacadas aí no segundo ponto, que exercem as funções básicas no nosso corpo. E aí podemos destacar aqui os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, minerais, água e fibras.
Então esses são os principais nutrientes que compõem os alimentos e cada um deles exerce uma função importante no nosso organismo. Em relação à classificação dos alimentos, como esses alimentos podem ser classificados? Eles podem ser classificados segundo 3 características. Então são utilizadas 3 características básicas principais para classificar os alimentos. São elas: a origem. Segundo a origem, os alimentos podem ser classificados em alimentos de origem animal, carnes, ovos, peixes, né? E os alimentos de origem vegetal, as frutas, as hortaliças, né? Então, são esses alimentos. Essa é a primeira classificação segundo a origem. Os alimentos podem ser de origem animal ou vegetal. Em relação à composição, né, que eu até já comentei aqui, em relação a esses nutrientes, os alimentos podem ser classificados em construtores. E qual seria o nutriente responsável por essa função? As proteínas. Então elas têm essa função de construção, principalmente construção muscular no nosso corpo. Uma outra classificação em relação à composição: os alimentos podem ser considerados energéticos devido a que nutrientes presentes neles, principalmente carboidratos e lipídios. E os alimentos, segundo a composição, podem ser classificados como reguladores, devido à presença principalmente de vitaminas, minerais, água e fibras, que exerce essa função reguladora, né? Regula várias funções importantes no nosso corpo. E uma outra classificação dos alimentos é em relação à sua durabilidade, que é também conhecido como prazo de validade, né? Quanto aquele alimento vai durar para que ele realmente seja consumido. E após essa validade, após essa durabilidade, o interessante é que não se consuma mais, porque ele já começa o processo de deterioração, né? O famoso estragar. Então, segundo a durabilidade, os alimentos podem ser classificados em perecíveis e não perecíveis. Os alimentos perecíveis são aqueles que têm uma baixa durabilidade. São aqueles alimentos que têm a validade de semanas, meses. Então, devem ser consumidos rapidamente. Por quê? Porque o prazo de validade deles é baixo. Esses são os alimentos perecíveis, principalmente aqueles alimentos que necessitam ser armazenados sob refrigeração. Por exemplo, iogurtes, alguns tipos de queijos. Então são considerados alimentos perecíveis porque têm baixa durabilidade. E os alimentos não perecíveis são aqueles que têm alta durabilidade. Por exemplo, arroz, macarrão, né? Você percebe que os perecíveis, os exemplos que eu citei, né? Os iogurtes, os queijos, são armazenados sob refrigeração. Já os não perecíveis você encontra nos comércios, né, como por exemplo arroz, macarrão, feijão, nas prateleiras, sem nenhum tipo de armazenamento. São armazenados à temperatura ambiente. Por quê? Porque eles têm alta durabilidade. Então eles são chamados não perecíveis. Ok? Passando aqui para o próximo slide, nós iremos trabalhar agora um elemento, né, um instrumento super importante, principalmente aí da área da nutrição, né? A agroindústria também utiliza, mas a nutrição aí utiliza bem mais desse instrumento, que é a chamada pirâmide alimentar. E o que seria essa pirâmide alimentar, né? Qual é a finalidade? Que função exerce essa pirâmide alimentar? Que importância ela tem em relação à nossa alimentação? A pirâmide alimentar, ela indica sobretudo uma alimentação saudável, uma alimentação desejável, sob o ponto de vista de que ela indica
os tipos de alimentos, a quantidade de porções e os nutrientes que você deve consumir diariamente. Porque, como eu falei anteriormente, nosso corpo ele precisa receber alimentos, só que de maneira balanceada. Eu nem posso consumir muito de um tipo de alimento, mas também não posso consumir pouco de um determinado tipo de alimento. Eu tenho que fazer sempre o que? Um balanceamento. Eu tenho que consumir uma variedade de alimentos para que eu consiga consumir o máximo possível de nutrientes possível. E aí, essa pirâmide alimentar, ela vai descrever a quantidade de porções que eu devo consumir diariamente. Para cada grupo de alimentos, eu devo consumir aquela quantidade de porções desejável. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, como era, né, uma das primeiras pirâmides alimentar que foi criada aí pelos estudiosos, né, os nutricionistas, pessoal dessa área da nutrição, como era dividido aí, né, como era desenhada a pirâmide alimentar. Percebam que no topo da pirâmide estão os alimentos, né, considerados, vamos dizer assim, maléficos. Ou seja, são alimentos que causam principalmente as chamadas doenças alimentares, obesidade, colesterol, diabetes. Então, esses alimentos que estão no topo da pirâmide devem ser consumidos, na verdade, eles devem ser evitados. Né? Eles colocavam, né, porque essa pirâmide aqui é das mais antigas, eles colocavam como que você, se fosse consumir no seu dia a dia, consumir no máximo uma porção por dia, como ele indica aqui, ó, alimentos ricos em óleos e gorduras e alimentos ricos em açúcares e doces. Você consumir no máximo uma porção por dia. Descendo aqui a nossa pirâmide, nós temos o grupo dos leite, queijo, leite e seus derivados, né? Queijo e iogurte, carne e ovos e feijões e oleaginosas. No caso dessas carne, ovos e feijões e oleaginosas, são substâncias que têm presente na sua composição as proteínas. Então é importante a gente consumir diariamente, de forma moderada, né, esses alimentos, pelo menos uma porção. E isso é o que a pirâmide alimentar, né, mais antiga dizia. Daqui a pouco a gente vai ver se mudou alguma coisa para a pirâmide mais atual, né, que é a que vale hoje em dia aqui no Brasil para os nutricionistas. E em relação ao leite e seus derivados, também são alimentos ricos em proteínas, mas tem um elemento super importante na composição desses alimentos, que é o cálcio, né? Tem função principalmente aí o fortalecimento dos nossos ossos. Então, por isso que se indica consumir desses produtos pelo menos 3 porções diárias. Descendo mais aqui na nossa pirâmide, está um grupo super importante. É por isso que ele tem maior quantidade aqui, ele está maior destacado do que os grupos anteriores, que são as verduras e legumes e as frutas. Deve fazer parte do nosso dia a dia, das nossas refeições, as frutas, os vegetais, os legumes. E aí, por isso que eles colocam aqui, ó, tanto as frutas como as verduras e legumes, no mínimo você consumir 3 porções diárias. Claro, de forma variada, né? Um dia consuma fruta, outro dia consuma outro tipo de fruta, os vegetais da mesma maneira, fazer esse balanceamento. E na base da nossa pirâmide, por que está na base da pirâmide? Porque representa, são os alimentos que nos dão sustentação, são os alimentos energéticos, né? São os alimentos que nos fornecem energia, arroz, pão, massa, batata, mandioca. Por isso que está no topo, está na base da pirâmide, porque é o que nos sustenta diariamente. A gente não pode deixar de consumir de maneira alguma esses alimentos. Então, que eles colocavam aqui 6 porções diárias desses tipos de alimentos aqui, que fazem parte do grupo
né, que são alimentos ricos em carboidratos, ou seja, nos fornecem energia para as nossas atividades diárias. E agora, como será que está a pirâmide alimentar hoje em dia? Será que mudou alguma coisa? Vamos ver agora, né? Então essa é a pirâmide alimentar mais atual, né, utilizada aqui no Brasil. Percebam que aqui eles colocam bem mais informações, né? Eles colocam tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? O grupo dos alimentos, ó, no topo da pirâmide permanece o grupo das gorduras, ó, os alimentos altamente calóricos, então se deve evitar o consumo esporádico, ou seja, consumir o mínimo possível. E o grupo dos açúcares, né? Do mesmo jeito, ó, açúcares, doces, sal, cereais refinados, refrigerantes. Então esse grupo aqui do topo da pirâmide deve ter um consumo controlado, né? Evitar o máximo possível, porque são alimentos altamente calóricos, são alimentos pobres em nutrientes, então não é indicado consumir em grandes quantidades diariamente. Depois permanece o grupo do leite e derivados, né? Dos alimentos à base de leite e os seus derivados, né? Porque eles são ricos em proteínas e cálcio, como eu falei anteriormente. E aí ele deve ser consumido aí, no mínimo 3 vezes ao dia. Entrou o grupo das carnes, né? E também tinha lá, e das leguminosas e oleaginosas, que são alimentos ricos em proteínas. Essas leguminosas e oleaginosas estão ganhando destaque, né, atualmente. Por quê? Porque eles são alimentos de origem vegetal, bem mais saudáveis, e eles são ricos em proteínas. Por isso que eles podem substituir sim os alimentos de origem animal, como vocês estão vendo aqui. No outro grupo permanecem as frutas e hortaliças, consumo de 3 a 5 vezes ao dia, rico em vitaminas e fibras, né? Sempre que possível consumir a casca, porque na casca é onde tem a maior quantidade de fibras na maioria das frutas, e as verduras e legumes, também com os mesmos nutrientes. Então fazer parte diariamente das suas refeições, as frutas, verduras e legumes. Praticamente aqui permanece o mesmo alimento. Eles só colocaram aqui os óleos vegetais saudáveis, porque são ricos em gorduras saudáveis, que também fornecem energia para o nosso corpo, né, para o nosso organismo, e aí indica o consumo na maioria das refeições, principalmente aqueles alimentos, né, pães, biscoitos, bolos do tipo integrais, porque são bem mais ricos em nutrientes. Então consumir diariamente esses produtos aqui. E o que mudou em relação à outra pirâmide? Foi acrescentada aqui uma nova base, né? Que é a prática de exercícios físicos regularmente, no mínimo aí 3 vezes por semana, né? De 30 a 40 minutos por dia, né? Sempre com orientação do educador físico, né? Utilizando instrumentos adequados e praticar o exercício que é do nosso agrado. Hidratar-se, né? Ou seja, consumo de água, controle do peso, né? Também é super importante, porque nós sabemos que a obesidade é uma das doenças aí mais sérias que existem em todo o mundo, e essa doença é que traz as demais doenças e, né, são provocadas aí principalmente pelo consumo exagerado de determinados alimentos. A hidratação é importante, consumir no mínimo aí 2 litros de água por dia, né? O ideal mesmo é de 2 litros acima, para que manter o nosso corpo sempre hidratado. E dois pontos aqui interessantes que foi acrescentado na pirâmide alimentar é o consumo de vinho, né? Os especialistas indicam, após as refeições, consumir uma taça de vinho, né? Claro, moderadamente, né? Por isso eles indicam essa quantidade aqui, uma taçazinha aqui de vinho. Nem todas as pessoas podem consumir, mas sempre quem puder fazer esse consumo, porque esse produto, nessa bebida, exerce diversas funções, principalmente a função antioxidante, né? Que
segundo os especialistas aí, combate os radicais livres e evitam o envelhecimento precoce. E um outro ponto também que atualmente é a moda, né, do momento, é o consumo de suplementos nutricionais. Também, no mesmo caso do vinho, nem todas as pessoas podem consumir, né? Quem é o público que mais consome desses produtos? São os praticantes da atividade física. Claro, sempre buscando orientação, né? Porque de todo jeito são substâncias novas que o nosso corpo vai receber, então é necessário fazer aí um acompanhamento, né? Ser acompanhado aí por uma pessoa especializada. Então o consumo desses suplementos também é indicado. Até porque, pessoal, cá entre nós, dificilmente nós de todos os dias vamos conseguir consumir todos esses alimentos. É praticamente impossível a gente conseguir isso. E aí, por isso que os nutricionistas, né, os próprios médicos indicam esse consumo de suplementos nutricionais justamente para, vamos dizer assim, compensar o que nós não conseguimos consumir no nosso dia a dia. Okay? Então, bem interessante aqui esse instrumento, né, a pirâmide alimentar, nos dá um norte aí muito grande do que é que nós devemos ou não consumir no nosso dia a dia. Então essa foi a parte da alimentação e nutrição, né? Espero que vocês tenham compreendido aí as informações. É um assunto bem interessante, faz parte do nosso dia a dia e é interessante que se coloque em prática. Ok? Um forte abraço para todos.